Graça e paz, irmãos, é com muita alegria e satisfação que juntos damos início a mais um culto da Igreja Batista Nova Aliança e assim podemos louvar e agradecer ao nosso Senhor. Hoje daremos continuidade no assunto da semana passada sobre as necessidades da Igreja, mais especificamente sobre as necessidades de ter na Igreja pessoas genuinamente convertidas. Convido a todos agora a uma breve oração. Senhor amado, querido, grandioso e gentil Deus, te agradecemos, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas todos os dias, sobre o amor que é depositado sobre cada um de nós, os livramentos, Senhor, que o Senhor nos faz passar, pela misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, com esse amor imenso, genuíno, verdadeiro que o Senhor tem para com cada um dos teus filhos, Senhor. Estamos aqui porque te amamos, porque queremos aprender mais contigo e sentir a tua presença, Deus. Te pedimos para que venha tocar em cada coração de cada irmão que está assistindo este culto, Senhor. Este culto que é feito para ti, Senhor, para te louvar, te agradecer e te bendizer, Pai. Pedimos também, Senhor, para que venha aproximar-nos ainda mais da presença do Espírito Santo, Senhor, para que nunca esquecemos do quão maravilhoso está na Tua presença e a servir a Ti, ó Deus. Muito obrigada por tudo. Só temos a Te agradecer. Neste dia, te oramos, te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 7, que diz: Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Assim como a Igreja, nosso Senhor também precisa que seus filhos sejam verdadeiros, genuínos, intensos para com Ele, com a sua obra, com a sua casa e para com os seus filhos também, os nossos irmãos. Não podemos ser mornos, estáveis, parados, temos que nos entregar verdadeiramente à obra do nosso Senhor. Como acabamos de ler nesse versículo, irmãos, o Senhor perdoa, o Senhor é maravilhoso, Ele é misericordioso, não temos por que ser frios, não temos por que ser mornos, temos que ser verdadeiramente intensos, genuínos. Temos que esquecer a antiga criatura que éramos, com os antigos desejos, vontades e comportamentos e lembrar que que foi o nosso Senhor que nos tirou daquela vida, que nos trouxe para um novo ser, uma nova criatura. Temos que ser intensos, verdadeiros para com Ele, até porque temos que tentar nos parecer a cada dia, tentar ser semelhantes à imagem de Cristo. Além disso, também passaremos para outras pessoas os teus ensinamentos, as tuas palavras e teremos que mostrar, e é importante mostrar para as outras pessoas o quão maravilhoso é servir a este Deus. As pessoas precisam ver o Espírito Santo sobre nossas vidas e por isso da importância de sermos tão verdadeiros e genuínos para com o Senhor e a sua obra dentro da igreja. Agora daremos continuidade ao nosso culto, no momento de oração com a nossa irmã Edila, a leitura bíblica com a nossa irmã Jeânia, onde ela vai ler o livro de 1 João, versículo 1 ao 5, posteriormente a mensagem com o nosso pastor e, por fim, a mensagem musical com o nosso irmão Cid. Fiquem todos com Deus e até mais. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo a todos que fazem parte da Igreja de Cristo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Te agradecer pela nossa saúde, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem visitado a aflição do teu povo. Te agradecer porque o Senhor tem guardado o teu povo, livrado dessa pandemia. Senhor, obrigada, Jesus, porque sabemos que todas as coisas estão no teu controle. E sabemos também, Senhor, que tudo faz parte de um grande plano, Senhor. Mas buscamos a tua direção, Senhor, porque sabemos
e sem a Tua direção, Pai, nós não somos nada. Estamos consultando, Senhor, na palavra, porque sabemos, meu Pai, que a Tua palavra é a verdade. Obrigada, Jesus, por todos os livramentos. Pai, eu também te peço que o Senhor visite cada hospital, cada leito de hospital agora, nesse momento, Pai, onde tiver uma pessoa sofrendo com essa pandemia, sofrendo de alguma doença, Pai, que o Senhor, meu Pai, possa levar a Tua cura, porque o Senhor disse que veio para que tenhamos vida e tenhamos em abundância. Por isso nós te agradecemos. Senhor, visita também, meu Pai, todos os nossos familiares, que o Senhor possa, meu Pai, esconder no esconderijo do Altíssimo, que o Senhor, meu Pai, não permita que nenhum de nós venha passar pela prova de perder um parente de Covid. Ó Espírito Santo, sabemos, meu Pai, que todas as coisas pertencem a Ti. Sabemos, meu Pai, que o Senhor está no controle de tudo. Mas também sabemos, Senhor Jesus, que tudo tem seu momento e sua hora. Tudo tem seu tempo. Jesus, eu te agradeço, Pai, pelas portas abertas da nossa igreja. Eu te agradeço, Pai, por estar cultuando no seu santo templo. Obrigada, Jesus, que essa oração possa invadir agora os lares, que possa invadir o coração das pessoas que estão escutando essa oração e que o Senhor possa suprir cada necessidade neste instante, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Estou sentindo saudade de todos. Convido a todos que abram sua Bíblia em João, no capítulo 1 até o versículo 15. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho e para testificar-se da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar-se da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e o seu não receberam. Mas a todos, quando receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da glória e da verdade. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que estamos juntos novamente. Apesar de que a igreja já está aberta, nós estamos com algumas restrições, alguns cuidados, mas já estamos podendo nos reunir no santuário do Senhor. Mas nós temos aqueles irmãos que, por medida de segurança, ainda permanecem em casa, por um tempo, por breve tempo. Logo, estaremos, pela misericórdia de Deus, reunidos todos juntos no santuário para, como diz a palavra de Deus, no Salmo 27, verso 4, o salmista ele diz: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Isso é muito bom. Irmãos, e hoje nós queremos dar continuidade ao nosso trabalho que começamos há 2 semanas atrás. Semana passada nós realizamos aquela ceia tão especial, quando todos puderam trazer a bênção de Deus mais perto do seu lar, com a sua família, repartindo o pão
como uma igreja saudável. E hoje, falando em igreja saudável, nós queremos pensar sobre a terceira necessidade da igreja, que nós até mencionamos no culto passado, mas hoje nós queremos concluir esse tema tão importante que é: a igreja necessita de pessoas genuinamente convertidas. O que é uma pessoa convertida? É aquela pessoa que passou pela experiência do novo nascimento, que nasceu de novo. Como Jesus falou em João capítulo 3, versículo 3, conversando com Nicodemos, ele disse: importa-vos nascer de novo, porque se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E hoje nós queremos fazer a leitura que está no livro de Gálatas, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, que nos traz as seguintes palavras. Diz assim o texto: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, começando no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, quando Paulo escreve à igreja na Galácia, essa carta chamada para nós a Epístola de Paulo aos Gálatas, ele está se reportando a uma igreja. Era até uma igreja forte, porém era uma igreja que era assediada pelos judaizantes. Então, para aquela igreja estava sendo imposta toda uma carga de responsabilidades que eram exclusivamente para os judeus. Então, os judeus assediavam a igreja e muitos crentes que já eram convertidos, eles estavam sendo tentados a, além da fé em Cristo, guardar a observância à lei. Então esse era o problema dessa igreja. E o apóstolo Paulo diz: insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Aí ele pergunta se eles foram redimidos, salvos pelas obras da lei ou pela fé em Cristo. E Paulo está mostrando aqui que seria uma insensatez para essa igreja confiar nas obras da lei e não em Cristo, que foi exposto como crucificado, como o fundamento da fé evangélica. Então o apóstolo Paulo aqui ele é muito contundente com essa igreja, porque fica claro, irmãos, que o fundamento da igreja é a conversão. Uma pessoa só faz parte do reino de Deus quando ele tem um encontro real com Cristo, se arrepende dos seus pecados, é salvo, seu nome é escrito no livro da vida. Doravante, ele passa a ter uma vida totalmente diferente, porque nós não seguimos uma religião ou uma religiosidade, nós seguimos a Cristo. E Cristo, ele transforma, nós somos transportados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. Nós nascemos de novo. Então aqui é importantíssimo nós entendermos fé e conversão. Porque sem fé, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz, é impossível agradar a Deus. E sem a conversão, que é o que Jesus vai dizer em Marcos capítulo 1, verso 15, arrependei-vos e crede no Evangelho para que sejam perdoados os vossos pecados. Então nós cremos no Evangelho, nos arrependemos dos nossos pecados, é como se fosse uma fórmula: arrependimento mais fé é igual a conversão. Então isso é conversão. E uma pessoa que não seja convertida, ela causaria um contratempo terrível na igreja. Porque
porque os valores são outros, os princípios são outros, o estilo de vida é outro. Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, precisa fazer 3 coisas. Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas 3 coisas são extremamente fundamentais para que nós possamos ser seguidores de Cristo e fazermos parte de uma igreja, como membro de uma igreja, uma pessoa que não negou a si mesmo, que não toma sobre si a sua cruz, ela não pode seguir a Cristo. Então, pessoas na igreja que não passaram por essa experiência de conversão, é o que Romanos capítulo 6, verso 6 diz, que nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com Cristo. Então nós morremos para a carne e ressuscitamos no Espírito para viver uma vida com Deus. Então isso é o que nós entendemos biblicamente sobre a conversão. É fundamento, é base, é princípio. Nós não podemos desfazer isso. Verso 3 ele diz: sois insensatos, que tendo começado no Espírito, agora vos aperfeiçoando, estáis vos aperfeiçoando agora na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O apóstolo Paulo questiona a igreja: vocês não podem servir a Cristo se o Espírito que opera em vocês fazem isso porque vocês cumprem a lei e não porque Cristo foi crucificado. Irmãos, com base na escritura que acabamos de ver, nós pensamos: quais são os perigos de termos na igreja pessoas que não são convertidas? Nós vamos encontrar uma citação no livro de Atos interessantíssima, quando um casal, Ananias e Safira, eles se infiltram na igreja como pessoas transformadas, mas o coração deles estava totalmente distante ainda do Evangelho. Eles foram mortos, morreram, porque mentiram ao Espírito de Deus. Então, uma pessoa que não é convertida, ele corre esse risco de ainda produzir frutos que não são dignos de arrependimento. O apóstolo Paulo aqui, ele está questionando se na verdade foi em vão que a igreja passou por uma experiência. Ela tinha uma experiência com Cristo muito significativa, mas ele disse: olha, vocês precisam dar sentido à sua experiência espiritual. Então, aí nós pensamos riscos de pessoas não convertidas no meio da igreja. Então nós precisamos entender isso claramente. Quando nós analisamos a igreja em Corinto, o apóstolo Paulo disse que haviam pessoas ali que cometiam pecados terríveis. Você vai ver isso no capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. São pecados que até é vergonhoso a gente mencionar, mas era uma igreja muito forte, a igreja em Corinto, mas nessa igreja haviam pecados. Quando eles tomavam a ceia, um não esperava pelo outro, alguns se embriagavam, comiam demais. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, cuidado, porque por causa disso há entre vós muitos que dormem, ou seja, que morrem. Ele disse que a ceia deveria ser tomada não para a própria condenação. E aí ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Qual é a preocupação ali do apóstolo Paulo? É que não houvesse insensatez na igreja e que a igreja tivesse a capacidade de discernir aquele que verdadeiramente conhece a Cristo. Quando dentro de uma igreja existe imoralidade, existe inverdade, existe materialismo, existe ambição, existe ganância, então essas coisas caracterizam a vida de pessoas que não foram transformadas. Observe que entre o colégio apostólico, Jesus tinha 12 discípulos, mas um dentre eles era o traidor. Ele participava de todas as coisas junto com todos os outros, mas Jesus sabia quem era aquele que ainda, ou que não era convertido. Mesmo Pedro tendo cometido
pecados. O pecado de Pedro foi negar Jesus, mas Pedro se arrepende. Pedro não tem só um remorso, ele se arrepende, ele reconhece o seu pecado, ele se volta para Deus e se torna um grande homem. Então, o que é a conversão? É essa transformação, não é infalibilidade, mas é sensibilidade diante do pecado. É isso que nós precisamos construir em nossa vida espiritual. Irmãos, resumindo e finalizando nossa reflexão, nós queremos entender o seguinte: qual é o problema da igreja hoje? Por que a igreja hoje ocorre um risco muito grande? Porque nós estamos vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo num tempo em que, em Lucas capítulo 18, verso 8, Jesus disse: quando porventura vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ou quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Então nós vivemos um tempo profético em que a igreja está sendo assediada por diversas doutrinas, de diversos segmentos, diversas escolas e filosofias. Então a igreja hoje ela precisa ser muito mais dedicada, ter muito mais profundidade no seu relacionamento com o Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13 está escrito: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós só vamos encontrar Deus quando buscarmos de todo o coração. Todo o coração não é meio coração, não é uma busca parcial, não é uma busca esporádica, quando for favorável, mas precisamos buscar o Senhor o tempo inteiro. Só assim poderemos encontrá-lo. Então, o problema da igreja hoje é que muitas pessoas não têm profundidade. Muitas pessoas hoje não frequentam a igreja com uma assiduidade mínima necessária para aprender. Lembra daquele texto que nós mencionamos, Salmo 27,4? O que é que nós fazemos na igreja? Nós estamos ali para contemplar a formosura do Senhor e para aprender no seu santo templo, no seu santuário. Então, o problema da igreja hoje, existem muitas igrejas, muitas propostas, e nós precisamos saber discernir qual é a igreja que tem a proposta biblicamente correta. Não é a mais correta, é a correta. Porque Tiago 2,10 diz que se você cumprir toda a lei e falhar num só ponto, você seria culpado de todos. Então a igreja pode ser muito boa, mas se ela tiver um ponto sequer fora da Escritura, ela corre um risco de, naquele último dia, Jesus olhar para aquelas pessoas e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não vos conheço. Mateus, capítulo 7, verso 21, está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazer a vontade de Deus é ler a Bíblia todos os dias. É um risco quando o crente ele não é dedicado, ele não tem essa dedicação, esse empenho, ele não se debruça na Escritura. Mateus capítulo 12, verso 24 diz: errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Nós precisamos ser uma igreja santificada. Então muitas pessoas se acostumam com o pecado. Então esse é um problema da igreja hoje. Pessoas que espelham a sua vida na sociedade, e a sociedade pós-moderna vai estar degenerada na sua grande maioria. Lógico que nem todas as pessoas que estão fora da igreja elas têm esse perfil, mas é muito comum hoje nós nos depararmos com situações em que não se pode nem mencionar a palavra pecado, para que você não seja processado, para que você não seja rejeitado. E no afã de agradar as pessoas, às vezes nós esquecemos da palavra de Deus. A igreja, hoje, ela corre um risco muito sério, porque a fé hoje, muitas vezes, ela é tida como uma coisa holística. E nós precisamos crer no Evangelho, Marcos 1,15, e não crer em qualquer coisa. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. Atos, o livro de Atos, o apóstolo Pedro está dizendo em Atos 4,12: e não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A igreja, a necessidade da igreja hoje é ter uma fé cristocêntrica. Dedicação na palavra,
dedicação na obra que nós estamos fazendo juntos como igreja, como comunidade, e fé em Cristo Jesus. Fé bíblica, fé cristocêntrica e sensibilidade, irmãos. Uma pessoa convertida, quando ela peca, como o apóstolo João no capítulo 2 da sua primeira carta, ele disse: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então, qual é a necessidade da igreja? Ter pessoas genuinamente convertidas, não perfeitas. Há pessoas que estão sendo aperfeiçoadas a cada dia. Hebreus capítulo 12, verso 14 está escrito: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Mas João capítulo 17, verso 17, declara que é a palavra que nos santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, precisamos cumprir toda a palavra de Deus e precisamos colocar a nossa vida como igreja no altar de Deus. E que a nossa igreja, ela tenha no seu corpo, na sua estrutura, na sua essência, em nós, pessoas genuinamente convertidas. Que Deus te abençoe e que nós sejamos uma igreja transformada pelo poder do sangue derramado naquela cruz. Paz e graça para todos. Meu nome é Cida. Eu congrego na Igreja Batista Apocalipse 21. Eu quero deixar para a meditação da igreja aqui o Salmo 51, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Sabemos que nosso Deus é um Deus de grande misericórdia, ao ponto dele enviar o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para me salvar e te salvar. As portas estão sempre abertas para aqueles que verdadeiramente o confessam como Senhor da tua vida. E vamos louvar ao Senhor nesta noite para engrandecer, né, aquele que é digno de toda a glória e de todo louvor. A palavra do Senhor fala que tudo que tem fôlego louve o nome do Senhor. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolher. Mas mesmo assim me escolher, porque a glória dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolher, porque a glória
Irmãos, encerrando a nossa reflexão, antes de nós orarmos, eu gostaria de ler uma expressão que está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vamos orar? Senhor amado, nós te agradecemos por essa palavra. Estamos hoje, Senhor, refletindo na necessidade de que nós sejamos pessoas totalmente convertidas, genuinamente transformadas, porque é o Espírito Santo, como Tiago capítulo 3, verso 5, que opera essa regeneração, essa transformação, essa lavagem de água pela palavra. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, como Igreja Batista Nova Aliança, assim como as demais igrejas que seguem ao Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser pessoas transformadas a cada dia pelo poder do Teu Espírito. E que a Tua graça salvadora, o Teu amor eterno e as consolações do Teu Espírito, Senhor, seja com todo o Teu povo, agora e para todo sempre. Amém.